direito. Pronto. Bora lá. Olá, pessoal. Vamos então aqui com a nossa primeira aula que nós vamos falar hoje. Quem vos fala é o professor Uchoa, tá? Nós somos de Teresina, Piauí, e eu sou mestre em física, trabalhando métodos e técnicas de ensino de física. Então vamos para a nossa aula 1. Nós vamos falar hoje a respeito de cinemática, tá? Cinemática, que na realidade é o quê? Que parte da física? Cinemática é uma parte da mecânica que ela trata, estuda os movimentos, tá? Sem se preocupar com as causas desses movimentos, ok? Então vamos trabalhar a cinemática. Pois bem, para que a gente comece esse trabalho, vamos lembrar o que vem a ser ponto material, né? Ponto material, por exemplo, ponto material seria aquele objeto, aquele corpo em que você vai desprezar as dimensões dele no estudo do fenômeno físico, tá? Por exemplo, aqui um carro viajando de Teresina a São Luís, né? Botei aqui a escrita, né? THE, que são representação de Teresina, e SLZ, São Luís. Então, como a distância é bem grande, bem considerável, em torno de uns 420 quilômetros, o tamanho de um carro que é só uns 4 metros não vai ser nada comparado a esses 420 quilômetros. Então, nós podemos dizer que o carro ele seria um ponto material nesse estudo desse fenômeno físico. Por outro lado, o que é um corpo extenso? Um corpo extenso, na realidade, é um objeto que vai ter as suas dimensões consideradas no estudo do fenômeno físico. Então, as dimensões dele não podem ser desprezíveis. Já o ponto material, sim, ele vai ter a dimensão desprezível e ser considerado como um pontinho em movimento em uma certa trajetória. O corpo extenso, não. Ele é um objeto que sua dimensão não pode ser desprezada. Por exemplo, um trem atravessando uma ponte. Nem o trem e nem a ponte são considerados pontos materiais. Eles são objetos extensos, corpo extenso, em que você tem que trabalhar o tamanho desse veículo. Por exemplo, também o mesmo carro que estava viajando de Teresina a São Luís, que nessa distância toda de Teresina a São Luís, em torno dos 420 quilômetros, ele é considerado um ponto material. Já este mesmo carro, estando num posto de gasolina no meio da estrada para abastecer, ele é um corpo extenso. O motorista tem que ter cuidado por onde passar, ter cuidado para não bater em outro carro, já que ele tem uma dimensão bem considerável também para o tamanho do posto. Então, o carro no posto de gasolina, ele seria considerado um corpo extenso. Mas o mesmo carro viajando de Teresina a São Luís, ele é considerado um ponto material nessa viagem. Ok? Bem, outra coisa importante na cinemática é você trabalhar o referencial. Tem muitas, não só na cinemática, mas em física, tem muitas situações em que você tem que trabalhar corretamente o referencial. Se você pegar um referencial errado, inadequado, você com certeza pode errar uma questão. Tá ok? Então, o que é o referencial? É um ponto, pode ser um objeto, um corpo fixo, que você vai, em relação a ele, trabalhar os outros objetos, o movimento ou o repouso de outros objetos. Mas, se esse objeto estiver se movendo, se distanciando em relação a esse corpo que eu considerei como ponto referencial, aí vai haver um movimento. Agora, se o objeto não se distanciar, deste corpo em relação ao ponto que eu escolhi, aí o referencial vai nos dizer que o corpo poderá estar em repouso. Tá ok? Bem, outro fato importante é você conhecer a trajetória dos objetos que podem ser estudados em física, no movimento desses objetos, tá? As trajetórias que podem aparecer são as mais diversas possíveis. Depois, em outras aulas, nós vamos ver alguns assuntos que vão tratar de tais trajetórias. Mas, no momento, vamos ver aqui alguns exemplos de trajetórias. Por exemplo, a mais simples que nós estudamos é chamada de trajetória retilínea.
quando o objeto simplesmente tem um movimento ao longo de uma reta. Por exemplo, um elevador, ele tem um movimento retilíneo, né? Um trem, por exemplo, se os seus trilhos, os trilhos por onde ele está passando, tiverem em grande parte forem uma trajetória reta, o movimento dele também será retilíneo, né? Outro exemplo, um avião que o piloto colocou, né, o avião no modo de piloto automático. Aí o que acontece? O avião vai ficar em voo retilíneo, ok? Então a trajetória retilínea é aquela trajetória que realmente é uma linha reta. Mas vejamos outra. Existe também trajetória circular, né? Trajetória circular, o próprio nome já diz, o objeto vai estar descrevendo aqui em relação a um referencial fixo, uma trajetória circular, distanciado desse referencial de uma distância que é chamada exatamente de raio, o raio da trajetória, certo? Vamos então ver uma outra. Existe a trajetória parabólica. Não confunda a trajetória parabólica com a trajetória circular. A circular, todos os pontos da linha descrita pelo objeto estão igualmente distanciados do centro. Já na parabólica, não. A parabólica, ela, o próprio nome já diz, é uma trajetória que representa uma parábola, tá? Uma parábola que vem também de uma situação de uma equação matemática do segundo grau. Então imagine uma situação, por exemplo, uma bola em que um jogador chuta essa bola, formando aqui um certo ângulo com a horizontal, um ângulo θ. Esta bola então vai descrever aqui, ó, uma trajetória parabólica. Se nós desprezarmos a resistência do ar, mais perfeita será essa trajetória parabólica, tá? Porque se você não despreza a resistência do ar, pode ser que o ar em movimento, o vento, possa reduzir essa trajetória e ela não ser considerada uma parábola perfeita. Mas desprezando a resistência do ar, sim, nós vamos ter uma trajetória parabólica. Ok? Vamos ver uma outra. A trajetória é chamada de helicoidal. Os alunos têm muita dúvida quando se fala dessa trajetória helicoidal. Seria aquela trajetória que parece semelhante ao arame de um caderno, né? Onde você percebe aqui, ó, por exemplo, se eu considerasse um ponto da hélice de um avião tivesse aqui pintado e o avião em seu movimento, né? Movimento retilíneo, mas essa hélice está girando. O que acontece? Esse ponto vai descrever, além do movimento circular que a hélice proporciona por estar ligada, vai ter também a soma desse movimento com o movimento retilíneo do avião. Ou seja, nós vamos ter uma soma de um movimento circular com retilíneo, o que vai resultar aqui, ó, nesse movimento que nós chamamos de helicoidal, semelhante a um espiral, tá? Outro exemplo de trajetórias, nós temos também a chamada cicloide. Essa trajetória cicloide, ela pode ser observada de qualquer ponto que esteja em uma circunferência, por exemplo, um ponto de um pneu, pode ser um pneu de uma bicicleta, de um carro, de uma moto. Esse ponto, se ele for fixado ou determinado por uma cor diferente, ou tiver uma lâmpada aqui para iluminá-lo, nós vamos perceber que com o movimentar deste pneu, tá, para a direita aqui, digamos que ele vai se mover aqui para a direita, nós vamos perceber que esse ponto ele vai descrever uma trajetória, ó, que vai ter essas partes circulares, e o ponto onde ele toca o solo vai ser um ponto de retorno do movimento, enquanto que lá em cima não terá retorno, é um ponto de continuidade. Isso aqui é tratado em um assunto que depois nós vamos ver em movimentos circulares, mas seria essa chamada trajetória cicloide, que o objeto faz aqui, ó, uns ciclos, tá? Metade de ciclos, como se fosse uma bolinha, bateu e voltou e ela saiu quicando, tá? A outra trajetória que a gente também pode trabalhar, nós vamos trabalhar em mecânica, é chamada de trajetória elíptica, tá? Essa trajetória a gente vê lá no assunto de gravitação universal, quando nós trabalhamos com o Sol, trabalhamos com os planetas que orbitam o Sol. Agora tenha cuidado com isso. A trajetória para os planetas, os 8 planetas, né, os 8 planetas do Sistema Solar, ela é elíptica, tudo bem. Só que é uma elipse, ó, com baixa excentricidade,
Depois nós vamos explicar isso também quando a gente estiver na aula de gravitação universal. É uma elipse com baixa excentricidade, onde o planeta está girando em torno do Sol e isso parece uma trajetória circular, mas é elipse. Enquanto que em livros também de física e de geografia a gente observa que muitas figuras eles mostram a trajetória do planeta com uma elipse exagerada desta maneira, ó, o Sol estando em um dos focos da elipse e o outro ponto não tem nada, tá? Esses focos bem distantes, enquanto que nessa aqui o foco é bem próximo. O que acontece? Essa situação aqui ela é errada. Eu não posso tratar para os planetas do Sistema Solar, porque ela é trabalhada, por exemplo, para cometas. Cometas que orbitam, tá? Por exemplo, que passam próximo ao Sol, passam próximo aos planetas, eles vão ter trajetória elíptica exagerada. Então isso aqui é errado se eu for trabalhar a órbita dos cometas do nosso sistema solar, dos planetas, corrigindo, do nosso sistema solar, onde os planetas descrevem órbitas elípticas, mas elas, ó, são semelhantes a um círculo, parece um círculo, a distância é bem pequenininha. E como é que a gente prova isso? Tem uma lei de Kepler, a segunda lei, que depois nós vamos falar, que ela nos mostra que a velocidade do planeta não muda muito. Se fosse dessa maneira, mudaria bastante a velocidade do planeta. Pois bem, outra coisa importante no estudo da cinemática é nós trabalharmos o intervalo de tempo. Temos que lembrar que o tempo sempre se passa para mais, para maior. Então, o intervalo de tempo a gente representa por ΔT, onde esse delta é uma letra grega que sempre quando tiver com alguma grandeza física, vai representar uma variação daquela grandeza física. Ou seja, uma diferença entre um valor final ou posterior e o valor inicial ou o anterior. Então, eu posso dizer que o ΔT, o intervalo de tempo, é o instante final menos o instante inicial.